Olá pessoas, na aula de hoje, propriedades magnéticas da matéria. A gente abre aqui o capítulo 3, vamos analisar o ponto 1, ímãs e bússolas. Como eu faço sempre, vou destacar os principais pontos do texto. Isso não significa que vocês estão liberados da leitura, façam a leitura do texto, mas destacando aqui os principais pontos. Nesse início, ele vai falar aqui das propriedades dos polos magnéticos. Então, polos de nomes opostos se atraem, polos de nomes iguais se repelem. Quando eu falo de atração e repulsão, eu estou falando de força de atração e força de repulsão. E quando eu falo de força, todas elas são regidas pelas leis de Newton. Então, eu tenho um par de forças aqui, ó. Lembra a terceira lei de Newton, ação e reação? Então, esses pares de forças aqui são de mesma intensidade. Okay? Então, ocorre uma atração mútua ou uma repulsão mútua. Ok? Ele lembra disso aqui, ó, par ação e reação. Tá? Essa região que a gente chama de polo no ímã é uma região onde o magnetismo é mais intenso. Tá? Então, no ímã na forma de barra, o polo é aqui na extremidade da barra. Então, né, é o que ele quer representar nessa limalha de ferro aqui. Então, repara que tem umas limalhas aqui, ó, no meio do ímã, mas a concentração maior fica na extremidade. Tá? Existem basicamente dois tipos de materiais: os materiais ferromagnéticos, que interagem fortemente com ímãs, e os materiais não ferromagnéticos, que são materiais que têm uma interação muito fraca. Tá? Não é que a interação pode ser desprezível, mas os materiais não ferromagnéticos também recebem classificações. Eles interagem, mas de maneira muito fraca. Então, o livro não cita isso, né? Mas para quem quiser pesquisar, os materiais paramagnéticos, diamagnéticos, pode pesquisar que vocês vão encontrar outras classificações. Tá? Mas o que interessa aqui para o livro e para a gente no momento são os materiais ferromagnéticos. Tá? Então a gente vai classificar assim: é ferromagnético ou não é ferromagnético. Tá? Vamos seguir aqui a ideia do livro. Mais adiante, ele mostra aqui o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Então, se eu tenho um ímã na forma de barra ou em qualquer formato, tá? Ele dá o exemplo aqui num ímã na forma de barra, e eu quebrar esse ímã em vários pedaços, né? Cada pedaço desse vai ter o seu polo norte e polo sul. Então, o ímã, apesar de dele ser um único elemento aqui com dois polos, quando você quebra ele em outros dois pedaços, cada pedaço resguarda seus polos, né? Norte, sul. E se você for quebrando, isso daqui vai continuar resguardando os dois polos. Então, isso quer dizer o seguinte: assim como carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, se eu chegar lá no átomo, o átomo vai ter carga elétrica na eletrosfera e no núcleo. O magnetismo também é uma propriedade intrínseca da matéria. Se eu chegar lá no átomo, o átomo ele vai ter propriedades magnéticas. Ele é um dipolo magnético. Tá? Então, o magnetismo é uma propriedade intrínseca da matéria. Aqui ele vai falar sobre bússolas e o comportamento das bússolas. Então, a bússola nada mais é do que um ímã que fica apoiada num ponto de apoio que faz com que ele gire livremente na horizontal. Então, uma vez que ele gira livremente na horizontal, ele se alinha com a posição norte-sul geográfica. Por isso mesmo que a gente chama os polos de um ímã de norte e sul. Tá? Todo ímã, não só a agulha da bússola, mas qualquer ímã, quando colocado para girar livremente, se você fizer um pêndulo com ímã,
né? Aqui, ó, conforme está mostrado aqui, ó, ele vai se alinhar com a direção norte-sul geográfica, tá? Então, por isso que a gente chama um dos polos de norte e outro polo de sul. Mas aí raciocina um pouquinho comigo. Se eu disse mais à frente que polos de nomes diferentes se atraem e polos de mesmo nome se repelem, quando eu digo que o norte de um ímã aponta para o norte geográfico, significa que o norte geográfico é um sul magnético, uma vez que polos opostos se atraem. Então, perceberam a ideia? Então, repetindo, se o polo norte da bússola ou de um ímã aponta para o norte geográfico, o polo norte do ímã é sempre magnético. E o geográfico, uma vez que eu pense ele como um polo magnético, ele tem que ter o comportamento oposto. Então, se o norte do ímã aponta para o norte geográfico, significa que o norte geográfico é um sul magnético. Tá ok? Isso causa bastante confusão em exercícios. Prestem bem atenção nisso. Para quem se interessou mais pelo assunto, pode pesquisar ou então pode vir aqui no final do capítulo, que ele tem uma atividade aqui, ó, falando sobre o magnetismo terrestre, né? Então dá uma lida aqui na atividade, se quiser faça uma atividade experimental, eu não vou cobrar isso, né? Mas para quem se interessar mais pelo assunto, então tá aqui, aí você consegue entender esse desenhozinho aqui, ó, né, que ele colocou aqui, ó. Ele compara a Terra com um ímã. Olha lá, então ele coloca o ímã na posição sul magnético aqui, ó, para o lado do norte geográfico e o norte magnético para o lado do sul geográfico. Porque se eu comparar a Terra com um ímã, o comportamento da Terra magneticamente falando, dessa forma aqui, ó, né? Uma bússola colocada aqui, que é o exercício que ele faz, apontaria nesse sentido. Olha lá, o norte da bússola aponta para o norte geográfico. O norte geográfico tem que ser um sul magnético, já que polos opostos se atraem. Perceberam? Por hoje é só. Até a próxima.